CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h15. Hoje o CBN Saúde vai falar de um assunto que atinge milhares de pessoas. Por exemplo, você faz alguma atividade física e sente dores no joelho, né? Tem suspeita de alguma lesão? Tem medo de um possível tratamento ou cirurgia? Esse é o assunto do CBN Saúde de hoje. E a nossa conversa vai ser com o Dr. Roberto Cisneros, ele que é ortopedista, cirurgião de joelho e também especialista em trauma esportivo. Doutor, primeiramente, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês. Obrigado pelo convite. Deixa eu falar um pouquinho sobre prática esportiva. A prática esportiva, naturalmente, ela vai provocar alguma sobrecarga no joelho e que mereça cuidado? Ginês, prática esportiva é bom, é ótimo para tudo. Mas tudo que você faz é necessário, você tem um preparo. Nós temos um equipamento que é o corpo da gente. Quem exercita movimento, quem faz movimento, o nosso músculo é o motor. E nossas estruturas ligamentares, etc., é quem suporta a carga. Se você quer sair andando, caminhando, a exigência é pequena, não é muito. Se você inventa de correr, você tem que ter estrutura para isso. Não adianta se basear nos teus amigos que já estão correndo há 10 anos e achar que vou correr junto. Tem a mesma idade, eu vou correr junto. Não, você tem que se preparar. Então, o preparo físico, treino, academia, para qualquer esporte que você se dispõe a fazer é necessário. Porque você não consegue dimensionar qual a tua capacidade física. Mas você sabe que a hora que você passar, você vai ter dor. Agora, por exemplo, eu estou fazendo ali um trabalho de caminhada, depois eu quero fazer uma corrida, ou eu faço já essa corrida e sinto dores no joelho. Que sinal é esse? Dor é um sinal inflamatório. Cada vez que você tem dores, da época da medicina antiga, de Hipócrates, cada vez que tinha dor, é sinal que alguma coisa não está certo. Você está passando do ponto em alguma coisa. Essa dor que você tem pode ser por solicitação exagerada, você pode estar forçando o ligamento do joelho, forçando o funcionamento da rótula com a patela e passar a ter dor. Sem constituir doença, você está passando do ponto que ela permite. Não quer dizer que você não possa ir mais além, mas treine para isso. E a outra possibilidade é você ter lesões pequenas que não são, no dia a dia não aparece, mas quando você coloca aquela estrutura no estresse maior, você pode passar a sentir dor. Isso é uma pergunta interessante que vem com essa resposta do senhor. Então eu posso ter uma lesão escondida. Sim. Que quando eu faço um esforço maior, ela se revela. Exatamente. Essa é a questão e isso é muito comum. Lesões pequenas. O menisco, por exemplo, uma estrutura que comumente dói muito no joelho, é uma das queixas mais comuns em consultório, é a lesão do menisco. Esse menisco pode ir sofrendo, ele vai envelhecendo com o tempo. E se você não tiver um preparo adequado, as estruturas de suporte do joelho, para proteger as estruturas internas, inclusive menisco, cartilagem, etc., você, numa prática mais intempestiva, pode a dor aparecer. Agora, a gente também tem relatos, doutor, e possivelmente isso no consultório do senhor deve aparecer. Pessoas jovens, até adolescentes, com problemas no joelho. Por que isso acontece também em pessoas tão jovens? É o que eu comentei com você há pouco. Hoje, num consultório médico, em torno de 20% são problemas de lesão, de trauma, de menisco, de ligamentos, pacientes de trauma originário. Você tem uma origem. 80% dos pacientes que atendem em consultório hoje são erros de treino. O indivíduo vai correr sem ter feito musculação, ele vai resolver praticar um basquete sem ter feito isso devidamente. A prática de exercício achando que pode fazer sem avaliar o que tem de equipamento, o que tem de músculo, o que tem de ligamento, o que ele tem de treino para aquilo que ele quer fazer. Então o jovem vem até você. É comum isso aí. Eu chego, doutor, eu falava bem, com a pandemia eu parei de correr e agora eu voltei a correr. Primeiro, quando você para de correr, por exemplo, você não pode voltar no nível que você estava quando você parou por causa da pandemia. Você tem que voltar num nível bem abaixo. O organismo da gente é adaptativo. Então você vai iniciando, vai voltando, vai intensificando, até chegar no ponto que você estava antes. Então não é qualquer esporte, você ficou gripado, parou de correr, você é um corredor de rua, não volta onde você estava. Eu corria 25 quilômetros. Não volta de uma vez, volta devagar. O organismo ele é adaptativo.
mas não queira parar. Vou fazer joelho tem tratamento ou ou só uma cirurgia resolve um caso mais grave? Não. Todo joelho, todo organismo tem tratamento. O que a gente tem são tratamentos, às vezes, resolutivos, que encerram o problema, e tratamentos paliativos. Não vamos entrar nos paliativos, que é uma área um pouquinho fora da gente. Mas, por exemplo, a artrose, até um exemplo, uma doença que é paliativa, é um desgaste da articulação. Geralmente pessoas mais velhas, é a causa mais comum. Mas se tem desgaste para alguém que quebrou um joelho e aquele tratamento não deixou uma superfície de boa qualidade, ele entra num processo de artrose mais cedo, ele pode ter 40 anos de idade e já está com artrose. As medidas para esse paciente mais jovem, às vezes são cirúrgicas, e você não logra 100% do que você espera. O objetivo do profissional sempre é levar o indivíduo ao que ele era antes de uma lesão. Sempre. Você não sabe quanto você vai chegar. Depende da idade, do tipo de lesão, da extensão da lesão, como que ela ocorreu. Tudo isso é importante para você estabelecer o que você vai obter. O resultado final eu quero atingir 100%. Se eu vou conseguir ou não, não depende exclusivamente daquilo que eu fiz para ele. Depende da resposta do organismo. Um caso emblemático que nós temos aqui, de conhecimento quase que mundial, é o do jogador, o Ronaldinho Fenômeno. Ronaldão. Ronaldão. Isso, Ronaldão. Ronaldo Fenômeno, aquela imagem deslocando ali o joelho, pelo menos deu para ver na televisão, e ele foi dado como inválido para o futebol. Na época foi. Esse não joga mais, e voltou e foi campeão mundial. Né? Então é uma história que chama atenção, e eu lembrei dessa história porque o senhor disse, a nossa meta é sempre deixar devido 100%. O objetivo é esse. E sempre. Ele é atleta de alta performance, né? Sim, o Ronaldão, ele tem uma história, porque ele é um jogador que começou, me parece, no Cruzeiro, no Flamengo, quando era jovem ainda. E antigamente fazia-se muita infiltração em joelho. Começou no São Cristóvão, depois foi pro Cruzeiro. Não lembro qual foi o time. E o pessoal fazia muita infiltração para poder jogar. Tava machucado. O que seria infiltração? Injetar produtos do joelho, corticoide, geralmente, que são injetados no local da lesão onde estava doendo. Para evitar dor. Sim, por que doía? Porque o cara tinha uma solicitação muscular exagerada, não tinha estrutura para suportar, então bloqueava-se a dor com aquilo, o cara jogava futebol. Várias infiltrações, o corticoide injetável tem um processo degenerativo com o tempo, deixava um tendão não tão bom, mas o músculo do caso do Ronaldão foi ficando muito bom. Quem que estourou? O tendão, onde ele é preso no osso. A carga, uma coxa do Ronaldão, aquela coxa monstruosa, o tendão dele foi pro pau, arrebentou, não teve dúvida, entendeu? E reabilitou, porque é reconstruído com uma sapiência, uma qualidade muito boa, e o cara que treinou ele, foi filé, parece que reabilitou, foi uma coisa muito boa também que fizeram. Não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Um padrão de reabilitação nesse nível. Exatamente. É difícil. Quando que uma cirurgia é recomendada? Depende. Em princípio, alguns procedimentos, algumas coisas em cirurgia são sempre cirúrgicas. Vamos falar de duas coisas bem comuns. Meniscos e ligamentos, que é a causa mais comum de cirurgia no jovem. Menisco é aquela estrutura que fica dentro do joelho, uma estrutura de suporte, ela aguenta a carga, tem uma série de funções. Um menisco traumático. Você vai jogar bola, você tem 30, 20, 10, 50 anos. Torce o joelho. Rasga o menisco. Provavelmente você vai ter que operar esse joelho. Provavelmente. Porque é um joelho que sofreu uma lesão traumática, rasgou o menisco. O outro caso, você tem 50, 60, 70 anos, fica um dia agachado o dia inteiro fazendo uma horta, e o teu menisco está envelhecido, você fica forçando ele muito dobrado o joelho, no final do dia você pode ter dor. Faz uma ressonância, tem pequenos rasguinhos dos meniscos. Normalmente esse menisco a gente não opera, você tenta tratar conservador, que a gente chama de lesão degenerativa, não é a traumática, tenta tratar conservador. Então são duas abordagens para o mesmo joelho, para a mesma lesão, mesma estrutura. Um menisco conservador traumático, cirúrgico, e um menisco conservador, que é um menisco de forma que foi pequenas lesões que foram acontecendo. Ligamentos é a mesma coisa. Tem ligamentos do joelho que você trata conservador, ligamento colateral, a maioria das vezes, e tem ligamento que no paciente jovem você tem que reconstruir. A reconstrução do ligamento cruzado anterior é uma das cirurgias mais feitas do mundo. Estima-se, parece que nos Estados Unidos, uma coisa de 600 mil ligamentos reconstruídos por ano. Não é 600 mil ou 800 mil, é uma Campo Grande por ano. É muita gente, né? É muita gente. Então é muita cirurgia que é feita. Mas o cara não volta, porque o cara tem um ligamento cruzado rompido, o joelho bambeia, ele sai fora, ele falseia. Qualquer esporte que exija arranque, freio e giro, sai fora o joelho. Ele corre em linha reta, mas não corre em curva.
Porque senão ele vai para um lado e o joelho para o outro. Isso é certeza. Exatamente isso que acontece. Só para a gente encerrar, joelho que estala, é só problema de ferrugem ou é porque tem algum problema escondido? A última coisa é ferrugem que existe. A maioria das vezes, os estalos em joelhos são provocados por lesões pequenas de cartilagem. Lesão isolada, um estalozinho, não é nada. Do jeito que você estala um dedo puxando os dedos, isso não tem problema nenhum. O que é comum acontecer, o paciente submete o joelho a uma carga muito grande, e é a doença do momento, a doença da patela, que a cartilagem vai se amolecendo, vai rasgando, vai sofrendo, por erro de treino também. Sobrepor uma carga grande no joelho, quando você não tem coxa para aquilo e acha que pode ficar com o corpo bonitão, ralando numa academia, às vezes sem orientação. A patela vai começar a sofrer e vai crepitar. Isso é muito comum. Conversamos com o Dr. Roberto Cisneros, que é da Clínica Hortus, nos deu uma aula aqui hoje sobre joelho, prevenção e também correção do problema. Quero agradecer muito, Dr. Roberto. Eu que agradeço. Pela entrevista. Agradeço a você. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. 10h26. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.